Show, iniciamos então. Gente, boas-vindas aqui, eu estou muito feliz em poder conduzir, junto com as minhas parceiras aí de trabalho, esse momento com vocês, esse webinar. É muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Priscila, sou psicóloga e também gestora aqui do programa Saúde e Energia, né, que vocês já conhecem, se não, vão ouvir muito falar ainda, né, e a gente preparou um momento muito, muito especial para vocês aqui nessa tarde, para poder falar sobre um tema muito, muito importante, fundamental, que eu acho que muitos aqui estão numa expectativa, para compartilhar também várias reflexões que têm passado neste processo de maternar, né, que é super, super aí importante. Bom, eu atuo na área de gestão de pessoas já há bastante tempo, mais de 15 anos, me formei desde 2011 aí, em psicologia, e atuo aqui na Digital Medicina, no Grupo Educar Mais, já aí há pouco mais de um ano, tá? Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, nossa parceira de trabalho aqui para poder se apresentar, e na sequência para a Leila, para que vocês possam conhecê-las um pouquinho mais e entrarmos aí no nosso tema, tá bom? Pode ser, Fê? Olá, gente, eu sou a Fernanda, eu sou nutricionista também há mais de 10 anos, eu sempre atuei na área hospitalar e de consultório, então eu sou especialista em nutrição clínica, terapia nutricional, em comportamento alimentar e nutrição esportiva e estética. E vai ser um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Joia, obrigada, Fê. Olá, pessoal. Eu sou Leila, psicóloga, né, especialista também em avaliação psicológica. Eu estou na psicologia desde 2018, né, enquanto psicóloga, atuando em atendimentos clínicos. Vai ser uma grande oportunidade, né, bater esse papo com vocês, ter essa troca, né, e sejam muito bem-vindas. Show, show, que bacana. Gente, a gente preparou esse tema aqui como algo bastante oportuno e bastante fundamental para o momento aí, vários momentos, na verdade, que as mães passam, são várias fases que a maternidade traz aí de sentimentos, de mudanças, várias oscilações, vocês sabem muito bem disso, né? Então, nosso tema aqui hoje é trazer essa relação entre a maternidade e a autoestima. Vamos entender o que é autoestima, né? E como que essas duas palavras, né, se relacionam com esse fortalecimento do vínculo com o corpo e com a mente aí dessa mãe, tá? A gente começa aqui, então, convido a Leila a trazer um pouquinho sobre esse conceito, né, Leila? Falar pra gente o que é autoestima, como que a autoestima se relaciona aí com essa mãe, né? Traz um pouco da tua perspectiva pra gente. Trazendo um pouco da autoestima, né, eu sempre gosto de dizer que a autoestima ela é muito confundida com, assim como o autocuidado, com a estética, né? Mas a autoestima, ela é uma avaliação muito subjetiva, que a gente faz, né, o ser humano, a mulher, ela faz de si mesma, né? Como ela tem a autopercepção de si, o sentimento, a autoaceitação, né? A autovalorização, a confiança, as capacidades e qualidades de si, né? Tem a questão da estética, que muitas pessoas confundem, né? A autoestima precisa mesmo dessa questão estética, porque tem muito a ver com a nossa imagem, né? Mas, no fundo, a autoestima ela tem muito a ver com o processo de aceitação de si, em estar bem consigo mesma, né? Nessa apropriação mesmo, de se compreender, de entrar no processo de aceitação e de autocuidado. Legal, Leila. Estava mutada aqui. Está mutado ainda. Opa, voltei. Vamos lá. Trazendo um pouco, acho que eles quer fazer alguma pergunta? Você levantou ali a mão? Opa, o que está acontecendo? Oi, Elis? Tem uma mensagem estranha ali. Da Ed aqui. Pois é. Bom, seguimos aqui. Leila, seguindo aqui a nossa linha, a gente sabe que a jornada do maternar, ela tem ali vários
várias mudanças, várias oscilações, e vários desafios também que essas mães encontram no decorrer desse caminho, que começa lá na gestação, né, desde a gestação, e também aí no decorrer desse processo, com a maturação aí desse filho, outros filhos e tudo mais, né? Em relação a esses principais desafios, a gente tem aí mudanças físicas e emocionais dessa mãe, inseguranças, né, que ocorrem por diversos motivos, né, nesse processo também, esse equilíbrio que a mãe precisa ter entre as diversas mesmas demandas que se tem e muitas expectativas que a sociedade acaba colocando nessa mãe, né, no decorrer dessa jornada. Fala um pouco disso aí pra gente. Sim, sim. A questão da maternidade, né, e essas mudanças que acontecem, inclusive um ajuste do papel social da mãe, né, acaba impactando com essa mudança. Acontece, como está constando aí, né, vocês estão visualizando também, as mudanças físicas no corpo, é um grande impacto para a mulher, né, e aí tem a ver com esse cuidado, com a aceitação do corpo, como que essa maternidade mexe com a autoestima da mulher. Para algumas, essa mudança do ser mãe eleva a autoestima. Para outras mulheres, tem um impacto muito grande, e às vezes um impacto negativo, porque tem um processo de que ela vai lidar com algumas questões relacionadas às suas emoções, à sua mudança de corpo, à sua autoimagem. Então, esse impacto vai gerar o quê? Vai gerar inseguranças, vai gerar dúvidas, né? Vai gerar algumas expectativas. É mais uma responsabilidade, né, que chega para ela. Então, algumas enxergam como algo que vai transformar a sua vida, e, de repente, quando chega e vem junto com essas mudanças, cria algumas expectativas irreais. E essas expectativas irreais vêm também junto com tudo as pressões, né? As pressões da sociedade, a cobrança do ser mãe, né? Porque mãe precisa existir um padrão, né? Falando da cobrança social. Para a sociedade, o ser mãe tem que se encaixar no que a sociedade criou como mãe. Mas a gente tem mãe de todas as formas, né? Tem a mãe que não queria ser mãe e que de repente chegou, né? Tem a mãe que está aprendendo a lidar com essa mudança. Tem a mãe que desejou muito ser mãe e que para ela está bacana, né? Que está feliz. E aí é onde entra o apoio também entre as mulheres, né? Porque quando às vezes o julgamento social vem das próprias mulheres, isso impacta em nós, né? Aí é onde entra a palavra sororidade, né? Que é o apoio entre si, o apoio entre as mulheres. Então, como há mudanças físicas, inseguranças e muitas dúvidas, né? Há a questão de uma demanda excessiva, porque olha o papel social da mãe, papel social de mulher, e como isso é cobrado nesse mundo, no mercado, e principalmente quando ela vai para o mercado de trabalho. Então, existe aí um impacto para ela enquanto pessoa, enquanto mulher, porque também existe um processo de autocobrança, porque ela se cobra, tentando se encaixar nas pressões que chegam para ela. Então, é muito importante manter um equilíbrio, né, dessas demandas, mas esse equilíbrio, ele requer um apoio, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, desse apoio, tanto de uma rede de apoio, quanto de estratégias que a gente precisa para ter esse apoio, né? E nessas inseguranças e dúvidas, tem muito a ver com até onde eu consigo, até onde eu posso. Será que, de fato, olha uma cobrança que a gente se faz, será que, de fato, eu sou uma boa mãe? E o que é ser uma boa mãe? Olha como é subjetivo, né? Nós, enquanto seres humanos, somos subjetivos, mas olha o quanto a gente começa com a autocobrança, querendo se encaixar nas caixinhas que querem nos colocar, né? Então, cada um tem uma forma de lidar com o que chega. Cada um tem o seu jeito que pode transformar a sua vida, né, de uma forma positiva, né? E aí, quando eu falo de positividade, eu não falo de uma positividade tóxica, né, como é conhecido por alguns, mas é olhar para as questões positivas das situações,
como uma forma de como é que eu vou lidar com isso aqui que está chegando para mim, né? Como, enquanto mãe, essas mudanças físicas estão impactando no meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, é de fato uma jornada com muitos desafios, o que a gente vai tentando, ali enquanto mãe, enquanto mulher, tentando se encaixar para sobreviver nessa sociedade. Sobreviver literalmente, né, gente? Uhum. Não é pouca coisa, né? Eu tô vendo algumas vezes que eu tô conseguindo visualizar os olhinhos assim, tipo, é verdade, realmente, né? E traz aí muitas reflexões, enfim, aí pra gente, né? Mas que bacana. Bom, e aí trazendo um pouco, né, dessa relação, dessa conexão entre a maternidade e a autoestima mais linkada aos filhos, essa imagem que os filhos, essa idealização, né, que o filho, né, que os filhos têm, essa referência que eles acabam tendo na figura das suas mães. Como que a autoestima pode impactar isso, Leila? Uhum. Chegando na relação mãe-filho, os filhos também nos idealizam, né? E aí eu falo já dos filhos, já na sua fase mais de adolescência, né? Lembrando que antes de ser mãe, nós somos mulheres, né? Antes de ser mãe, há uma mulher. Essa relação é uma relação que ela precisa ser construída de forma que o filho entenda, né? Compreenda essa maternidade, né, entendendo que eu sou mãe, e ele idealiza essa mãe, né? Porque mãe não namora, né? A mãe não namora. Na cabeça A mãe deles, é minha, né? A mãe é minha e sim, a ninguém mãe é mexe. minha, né? Pensar na mãe namorar, de jeito nenhum. E aí, dentro da vivência da psicologia, às vezes eu percebi que algumas mães deixaram de viver em prol dos seus filhos. E aí vem o que a gente trouxe lá, equilíbrio das demandas. Eu sou mãe, mas eu sou mulher, eu sou humana, né? E existem algumas questões que vai impactar na vulnerabilidade, porque é mãe, mas não é uma Mulher Maravilha, né? Vê o rótulo da mãe guerreira. Olha quanto rótulo que acabam dando para essa mãe e o quanto isso impacta nas nossas relações. E ter essa relação de uma forma mais positiva, a gente precisa do diálogo. Precisa ter um diálogo com os filhos, para que ele compreenda que, para além da mãe, existe uma mulher. Uma mulher que também precisa de carinho, né? Precisa de cuidado, precisa se desenvolver na sociedade, porque olha o quanto o papel da mulher mudou na sociedade, né? E essa mãe que antes se dedicava apenas para cuidar dos filhos, hoje ela está no mercado, né? E às vezes falta esse tempo, né? Eu digo tempo porque eu também trabalho com adolescentes e eles falam muito disso. A minha mãe não tem tempo. Quando você solicita para que essa família, esse responsável, que na maioria das vezes é a mãe, né? Nós temos mães solo, nós temos hoje diversas, e na maioria solo, né? Temos muitas mães solos, falando desse contexto que eu trabalho com adolescente. Então, quando a gente solicita a presença dessa mãe, ele mesmo já justifica. Minha mãe não tem tempo porque ela trabalha. E aí, às vezes, eu digo, mas ela precisa de um tempinho para vir aqui para cuidar de você junto comigo. Né? Então, entrega para ela, porque eu tenho certeza que ela vai ajustar e vai conseguir esse tempinho para vir aqui, né? Para que a gente possa cuidar de você juntos. Então, olha como eles já justificam, sem ao menos falar com a mãe. Né? Então, essa construção de diálogo, porque eles falam que não tem tempo, o que importa não é a quantidade de tempo que se tem nessa relação, mas é a qualidade desse tempo que você passa com seu filho, né? De ter, seja 5, 10 minutos, porque a maioria de nós trabalhamos o dia inteiro, né? Quando vê o filho é no final do dia ou no início do dia. Então, enquanto mãe, o que eu posso fazer para manter uma qualidade, para que eu tenha uma relação positiva com meus filhos?
Exato, exato. A Mirielle, acho que tem uma pergunta. A Mirielle quer falar? Ou só levantou a mão enganado, será? Se não, seguimos por aqui. Posso seguir? Pode. Então, a mãe, né, para esse filho, ele tem essa imagem que a sociedade criou, né, de ser a Mulher Maravilha, a guerreira, a que vai, a que busca, né, a equilibrista, com todos os pratos lá na mão, né, tentando ali. Mas a mãe, ela é um ser humano. E nós precisamos, enquanto mulher, compreender isso também. Na construção dessa relação, né, sempre o diálogo deve prevalecer. E aí, para ter uma construção de relação positiva, não é a quantidade de tempo que você, enquanto mãe, vai disponibilizar para o seu filho, mas a qualidade desse tempo, essa relação afetuosa, essa escuta, mesmo no momento que você chega em casa, porque nós temos jornada tripla, chega em casa que vai arrumar, vai tentando escutar, vai tentando dialogar, é um momento que você senta no final de semana, seja para assistir um filme, para sair um pouquinho, criando estratégias de se relacionar, mas de não esquecer de si. Porque ele cria uma expectativa nessa mãe, dessa figura que foi colocada para a gente, né, enquanto mãe. E nesse diálogo, a partir sempre do diálogo, a gente consegue construir uma relação amigável, uma relação positiva, né, que eu falo relação amigável. Né? O filho, às vezes, fala assim, mas seu amigo sou eu. Tudo bem, você pode construir uma relação de amizade, mas amigo, eu sou mãe. Né? Amigos são os outros. Né? Eu sou mãe que posso ter uma relação de amizade com meu filho. Mas precisa também limitar o papel, né? Enquanto eu sou mãe, enquanto eu sou mulher, para que ele entenda que para além da mãe existe um ser humano, né? E essa relação seja construída de forma positiva. Então, em algumas relações que eu já vivenciei, né, que eu já acompanhei, às vezes a mãe se anulou. Se anulou. E quando ela se deu conta, claro que para mim nunca é tarde, né? Quando ela se deu conta, ela entrou num processo de adoecimento. Porque os filhos crescem, né? E voam. E a mulher, né? Agora, ela não deixou de ser mãe, mas para além da mãe, ela é mulher. E essa mulher? Né? Agora que despertou, que não está mais com os filhos sob sua responsabilidade. E a vida dela enquanto mulher? E essa construção? Aí é que impacta a questão da autoestima. Quando ela começa a se perceber enquanto mulher, enquanto ser humano, que tem também um papel de mãe, mas que agora ela não cuidou para que fosse, para que tivesse uma relação saudável consigo mesmo. Joia, perfeito, Leila, perfeito mesmo. Bom, seguindo nessa linha, a gente entra agora numa construção dessa imagem positiva. Então, a gente traz lá aqueles desafios todos, que é uma dificuldade, né, que é um dia a dia bastante turbulento, mas a gente entra aqui e traz um pouco da importância de construir essa imagem positiva de si mesma, olhar para ela mesma e saber o quão boa ela é, o quão forte ela é. E tudo isso é um processo, não é? Sim, sim, é um processo, e um processo importantíssimo, né, para que a gente consiga seguir enquanto pessoa, né? Então, construindo essa imagem positiva de si mesmo, ela tem a ver com abraçar a imperfeição, a aceitação de si mesma, que aí eu trago como a palavra autoaceitação. E aceitação, Leila, quando você fala, tá bom, isso aqui tá bacana, vai ficar assim mesmo, né? Aceito, entra com a síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. O processo de aceitação, eu vou iniciar a abraçar essas imperfeições e não dizer que não vou mudar mais nada porque é meu, não é isso. É olhar para isso, para compreender, e a partir dessa compreensão é que há mudanças, né? Não existe, como está bem posto, pessoas perfeitas. Cada um vai ter o seu jeitinho, vai ter a sua forma de lidar. Não existe receita pronta. Às vezes, o que serve para mim, enquanto pessoa, não vai servir para minha amiga, né? Então, abraçar as imperfeições é nesse sentido de olhar, aprender a cuidar de si, respeitar
os seus limites, né? Entra aí também no processo de respeitar qual é o meu limite, e para isso eu preciso me conhecer, né? Entra também no processo de autoconhecimento. Para que eu possa abraçar as minhas imperfeições, aceitar as minhas vulnerabilidades, eu preciso também me compreender e entrar num processo de autoconhecimento para que haja mudança. Não é abraçar e dizer é isso e pronto, mas é compreender para que haja mudança. Esse autodiálogo positivo, né, que tem a ver muito com os pensamentos, olha como nós, enquanto seres humanos, né, temos uma tendência de olhar para o que é negativo. Você tem 1001 características. Parece que é mais fácil, né? Sim, sim. De personalidade, características físicas, que é muito legal, que é muito bacana, que você gosta. Mas para que a gente olha? Só para o negativo. Né? Então, quando chega, e aí trabalha muito a mudança de pensamento, quando chega esses pensamentos negativos, por que não eu buscar o que eu tenho de positivo? Isso mexe com a minha autoestima. Né? Então, ter esse cuidado de ter esse diálogo consigo mesmo. Existem algumas estratégias que a gente pode trabalhar para desenvolver vamos dizer, uma técnica, né? Que a gente começa a olhar para si com mais carinho, com mais cuidado, com mais respeito. Né? E aí vem o celebrar as conquistas. Quando eu trabalho, eu sempre falo disso. Faz uma relação aí, e vocês podem fazer esse exercício, talvez não agora, mas guarda, porque pode ser útil para vocês. Coloca lá todas as suas conquistas até aqui. E quando se fala de conquista, eu não falo de algo que é grandioso para os outros, não. O que é conquista para mim? Que foi minha conquista, que eu considero, que eu respeito, que eu celebro. O que eu tenho de conquista? Então, eu posso anotar todas essas conquistas, né? E quando eu já pratiquei esse exercício com algumas pessoas, às vezes elas não entendiam e não viam isso. Quando colocaram no papel, viram que tinham muitas conquistas. E deixou de olhar só para o negativo. Então, é importante que a mulher, a mãe, ela celebre cada conquista dela, cada ponto, tudo, independente do que as pessoas achem. Né? Porque para o outro pode ser uma bobagem, mas para mim é uma festa. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu alcancei, seja uma formação, seja um trabalho, seja uma gargalhada, um momento de brincadeira com meu filho, que foi significativo, num momento de uma relação muito bacana, e que, olha, conquistei meu filho, é uma conquista, né? Nessa relação, olha, conquistei algo aqui, seja lá, vou pegar aqui uma caneta que eu queria e não conseguia comprar, né? E agora eu consigo. É uma conquista. É o que é conquista para você. Então, fica até como exercício para você. Observem quais foram as suas conquistas e anote e celebre, né? E deixa de olhar um pouquinho só para o negativo. Eu sei que tem dias, eu falo assim, tem dias que eu quero reclamar mesmo, né? Tem dias que a gente acorda e quer reclamar mesmo, mas não dá também para ficar todos os dias reclamando, porque isso acaba impactando no nosso físico, no nosso biológico. Então, olhar um pouquinho mais para as conquistas. Uma conquista que eu lembrei agora, Leila, que eu achei interessante essa relação, acho que todas aqui vão também se imaginar nesse momento, que foi a conquista do primeiro mês de vida de quando nasceu os filhos, né? No caso aqui de mãe, pode ser que tenha gestantes também, mas esse primeiro mês, né? Realmente assim, ó, é um mês de sobrevivência, né? Sim. Porque é tudo para mães de primeira viagem, né? Por mais que tenham mães mais experientes, mas assim, um recém-nascido é um desafio. Então, assim, o primeiro mês ele é uma conquista muito grande, algo que tem que ser com certeza celebrado, e a cada dia, a partir dali, a cada dia é uma conquista diferente, porque a criança, o filho, os filhos vão crescendo, vão se desenvolvendo, e a mãe faz parte de tudo isso, né? Essa conquista deles é, consequentemente, também uma conquista delas, não é? Sim, mais uma etapa, né? Exatamente, venceu mais uma etapa, é bem isso aí.
Bom, e aí a gente entra aqui agora, né, num dos nossos temas centrais, que é essa importância do autocuidado para essas mães, né, e o quanto que isso está relacionado com essa autoestima, que é o que a gente está aqui hoje explorando, né, para ser desenvolvido aqui nelas, né? Sim, sim. Até antes de entrar nesses pontos que são muito interessantes, né, que faz parte desse autocuidado, tem algo que eu gosto de trazer, e que Fernanda também vai falar sobre, né, que quando a gente avalia uma pessoa, até mesmo no processo é, terapêutico, eu sempre gosto de avaliar alimentação, sono, espiritualidade, que não tem nada a ver, quer dizer, não tem totalmente a ver com uma religião, né, mas como você se relaciona consigo, com a natureza, dentre outros. Né? O sono, o manejo de estresse no seu dia a dia, né? E as relações interpessoais também são importantes. Então, como que a gente anda nessa relação com esses pontos, né, até para avaliar como está a minha saúde? E aí traz o ponto do equilíbrio emocional, né? Eu vou pegar esse tópico aqui. O autocuidado ajuda as mães a gerenciar melhor o estresse e a ansiedade, promovendo o bem-estar emocional e mental, né? Então, olha como, se você estiver bem consigo, eu sempre falo isso, eu não tenho como cuidar bem do outro se eu não estou bem. Então, eu preciso cuidar bem de mim para cuidar bem do outro. Eu preciso também estar bem para poder cuidar do meu filho, né? Para ser essa mãe que eu tanto desejo, ou a mãe que eu posso ser, né? E não a mãe que os outros desenham, que os outros cobram dos rótulos que me deram. Mas eu preciso estar bem. E aí vem parte desse equilíbrio emocional, né? E que às vezes a gente precisa trabalhar a regulação emocional para lidar com essas questões. A energia e disposição, né, de cuidar de si mesmo. Eu esqueci de um outro ponto, que era o exercício, que aí está trazendo já, né? Exercícios. E para fazer um exercício nessa energia, disposição, né, eu preciso necessariamente pagar uma academia? Eu não posso fazer uma caminhada? Eu não posso fazer um alongamento em casa? Eu não posso criar outras estratégias? Né? Levantar aqui na cadeira quando eu estou trabalhando demais, alongar, sair, conversar um pouquinho, claro, preciso ter um momento específico para exercício físico, né? E esse momento não precisa mexer com o meu orçamento, que pode ser uma caminhada, eu posso praticar alguns exercícios em casa, mas fazer também um exercício que eu goste. Porque imagina você, para você enquanto mãe, enquanto mulher, com a rotina que tem, fazer algo, um exercício, um tipo de exercício que você não gosta. Eu já tive relatos de pessoas que foram praticar exercício e acabaram gostando. E desenvolveram, mas antes não gostavam. Mas também tem pessoas que não querem praticar, por exemplo, musculação. Não querem fazer crossfit, preferem um pilates, preferem uma caminhada ao ar livre, preferem uma caminhada até ao redor ali de quem mora em condomínio, que às vezes é um ambiente mais fechado e que tem um espaço. Então, para que eu possa trabalhar essa energia e disposição, eu também preciso sair um pouquinho desse sedentarismo, né? Cuidar de mim, enquanto mulher, enquanto pessoa. Essa modelagem positiva, né? Quando as mães se cuidam, mostra aos filhos a importância do autocuidado e da autoestima. Nós somos, gente, referência para os nossos filhos. A mulher, a mãe, ela é a referência para o filho dela. E não pensem que os filhos de vocês não percebem e não sentem. E eu digo isso porque eu vivencio isso. Eu ouço. Não vou falar não porque eu não quero preocupar a minha mãe. E às vezes a gente acha que o adolescente, o filho, o adulto também, que não está percebendo nada. Então, quando eu cuido bem de mim, eu estou dizendo ao outro da importância desse cuidado. Quando eu me cuido enquanto mãe, enquanto mulher, eu estou dizendo para o meu filho que é importante que ele se cuide também. A resiliência, essa é uma palavra-chave, né? Resiliência é algo que transforma, né? E que é construído também. Então, estar em sintonia com suas necessidades físicas, emocionais, fortalece também a capacidade de enfrentar os desafios da maternidade, que são inúmeros. O que talvez para mim seja um desafio enquanto mãe, para minha colega ela pode tirar de letra. Mas eu também não posso julgar essa colega, e aí entra a sororidade.
né? Eu não posso julgar, eu preciso fortalecê-la. Aí já entra o sistema de apoio, né? Então, a palavra resiliência, para cada um, vai chegar de uma forma diferente, essa forma de construir essa resiliência, de se refazer, né? Lembro muito da história da Fênix, né? Que ressurge, sai das cinzas, né? Então, esse autocuidado perpassa por isso tudo. Ele é essencial para que a gente possa trabalhar a nossa autoimagem, a nossa autopercepção, o nosso autoconhecimento. Tudo perpassa por todos esses pontos que foram citados aqui. Show. Bom, de forma bastante resumida, esse autocuidado ele é fundamental, né, Leila? Ele está diretamente, então, ligado aí a esse equilíbrio emocional, que é o que as mães estão aqui buscando e querendo entender e saber um pouquinho mais, né? Então, de fato, aí esse é um ponto central nosso aqui também. E aí a gente entra especificamente nesse fortalecimento desse vínculo, né? Essa mãe, ela entendeu quanto que esse corpo dela, né? O que ela vê, como ela se vê, como ela está nesse momento, é algo muito, muito importante, né? A Fê também fique à vontade para contribuir, mas aqui o corpo ele tem essa relação de imagem desta mulher, desta mãe, ao mesmo tempo, né, que traz ali como sendo uma fonte inspiradora para ela mesma, né? Sim, sim. Né? Aí vem o auto-amor. Eu gosto de um exercício, e aí você vai pensar, você enquanto mãe, olhar no espelho. Como é que está a minha relação com o espelho? Será que eu tenho parado para olhar, para conversar com essa mulher, com essa mãe, eu mesma, né? E mostrar, né, o quanto eu sou importante, que não existe o corpo perfeito, que não existe a mãe perfeita, né? E perceber como a beleza é única, né? A beleza de cada um é única. O que para mim talvez seja lindo, para o outro não é, mas como que está a minha relação com o meu corpo? Como está a minha relação comigo mesmo? Como está a minha relação com o espelho? Então, existem relatos de pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Não conseguem olhar, talvez olha só o rosto, e às vezes não olha o corpo. Porque eu quero, muitas vezes, quero me encaixar no que foi tido como um padrão de beleza. Né? E o que é beleza para cada um? Será que eu não estou querendo me encaixar em algo que vai me trazer sofrimento? Né? Então, esse amor próprio, né? O auto-amor, é importante que a gente cultive isso, com muito cuidado, com a aceitação a aceitação, sim, a partir do momento que eu aceito, eu vou analisar o que de fato eu quero continuar, e se tiver como mudar, o que eu quero mudar, e se de fato eu quero mudar ou eu quero agradar alguém. E esse agradar, o quanto isso está impactando em mim, né, na minha pessoa. E aí já perpassa também pela positividade corporal, né, que existem transformações. Na maternidade, existem pessoas que têm mudanças significativas no seu corpo e que ela não queria ter. Para outras, né, e aí depende muito do biotipo de cada um, né, para outros é mais tranquilo lidar com aquilo. Mas aquele sofrimento que a pessoa tem é um sofrimento real, e que muitas vezes esse sofrimento não é respeitado. Né? E para ela poder criar essa relação de positividade com o corpo, muitas vezes ela precisa cuidar da saúde mental dela, ela precisa cuidar da alimentação dela. Aí volta novamente para o autocuidado, né? Para que ela possa criar essa relação. Mas celebrar, sim, as transformações, as mudanças. Né? Às vezes eu tenho uma cicatriz da cesariana, né? E eu olho, mas olho com muito orgulho, eu venci. Né? Para outras pessoas podem não ser isso. Olhe que a minha relação aí com o período da gestação não foi muito agradável, não, né? Porque teve risco. Né? Então, mas quando eu olho para isso tudo, eu construí uma história. Então, a minha relação, a nossa relação com o nosso corpo,
a gente deve olhar dessa forma. Lembra que eu falei do negativo? Que às vezes a gente só olha para o negativo? E o que, que tem de positivo para eu construir essa relação com esse corpo? E é muito natural, né, Leila, que a mãe, ela pode ser que tenha uma tendência de se comparar com outras mães, Sim. com, mas fulano de tal ali com tantos meses já estava com um corpo assim, eu tô assim ainda. Então, assim, é natural que isso aconteça, mas é algo realmente que não é saudável para essa mãe, porque cada um, Sim. cada corpo, cada indivíduo tem um formato de recuperação diferente, tem um metabolismo diferente, então a comparação deve ser sempre com ela mesma, né? Então, como que eu estou aqui no meu primeiro mês com recém-nascido, como eu estou aqui agora com um filho de 10 anos, como eu estou agora aqui, né, com o meu filho adolescente, como eu estou agora aqui quase para ganhar, né, de 9 meses. Então, assim, essas comparações devem ser feitas sempre com ela mesma, e é um movimento natural que acaba acontecendo, né, essa comparação. Sim, está atenta a isso, porque a gente tem as redes sociais também, né, que faz com que exista essa comparação até de uma forma automática. Eu estou ali, de repente, passando feed e vejo algo e começo a me comparar. Aquela pessoa tem uma história que você não conhece e que ela vai mostrar só o que ela quer, né? Mas a gente não sabe a história do outro. Então, essa comparação, muito bem colocada, Priscila, né, tem que ser com você mesma, com o seu desenvolvimento, com as suas características. Acredito que Fernanda vai poder falar um pouco melhor até sobre o biotipo, a questão da alimentação, né, de que às vezes a gente quer alcançar o corpo perfeito, mas existem algumas características. Mas o que é ser o corpo perfeito? Né? O que é para a sociedade, para encaixar nessa sociedade? E o quanto a gente sofre, né? E eu falo assim, para as pessoas tomarem cuidado, principalmente com a rede social, porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, numa página qualquer, você se inspira nela, mas você às vezes se inspira ou num transtorno alimentar, ou num comer transtornado que não é saudável. Então ela acaba atingindo aquele corpo que é irreal, às vezes tem Photoshop, tem distorção de imagem, e acaba fazendo mais mal do que bem. Então a gente precisa tomar cuidado. Verdade, verdade. Obrigada, Fernanda. Obrigada. O movimento consciente, né, essa prática de exercícios, e aí pode ser, sim, dessa forma como já até antecipei um pouco, né, falando desse cuidado, que existem formas, buscar algo que você se identifique, porque se eu faço algo que é muito maçante, que para mim está sendo doloroso, a tendência é que eu desista, né? Então, ter esse cuidado para fazer algo que venha trazer a sensação de alegria e bem-estar, né? A forma importante é movimentar. E trazer os rituais de autocuidado que você pode fazer. Para fazer o autocuidado, gente, aí é onde eu volto novamente, não é necessariamente só a questão estética, eu tenho várias formas. Olha só, vou trazer uma que mãe pode fazer muito isso. Marcou uma consulta, mas na hora, por conta de alguma coisa, desiste, né, de alguma coisa em casa. Ela abriu mão dela, do cuidado. Ela marcou uma consulta para poder cuidar dela, e na hora, por conta de algo do outro, que pode esperar também, ela desmarca, porque a prioridade não é ela. Então, priorize-se também, né? E aí, nesses rituais, tem pequenas práticas. Desde isso, vocês vão refletir, eu sei, a partir de agora, de não abrir mão de vocês, né, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa. Os momentos de pausa, até no trabalho mesmo a gente pode fazer, no momento que eu estou ali com atividade estressada, né, já percebi que está difícil, por que não parar? Parar um minutinho que você pare para tomar uma água, para sair, para tomar um café, para até mesmo fazer um alongamento, aquele movimento de espreguiçar, né, na cadeira mesmo. Quando você faz isso, que você volta, até mesmo trabalhar um pouquinho a respiração, com prática simples, né? Prestar atenção um pouquinho aqui na minha respiração, deixa eu ver como é que eu estou, que é uma forma de se conectar consigo mesmo. Observa que depois você não consegue, vem até uma solução de algo que estava difícil de fazer, né? Então, são pequenas práticas, que não necessariamente eu preciso parar tudo para fazer, mas que eu posso implementar dia a dia,
um pouquinho desse cuidado. Sempre do simples, né, e aí ir evoluindo, né, e trazendo, de repente, rotinas que são mais diferentes, mas que também ela pode gostar, pode agregar da mesma forma, né, bem legal. Bom, e aí a gente entra agora num ponto bem importante, que tem relação com tudo que a gente falou até então, que é essa conexão, né, Fê, entre essas emoções, essa turbulência toda ali de sentimentos e angústias, possíveis culpas, enfim, desafios dessa mãe, e como que essas emoções têm essa relação com a alimentação, como que se desemboca ali numa alimentação, muitas vezes, não adequada para a saúde e para o bem-estar dessa mãe. Exato. A mulher em si, ela, com essa rotina corrida, como a Leila mesmo disse, de ser mãe, tem a casa, tem o trabalho, ela acaba ficando muito sobrecarregada pensando na alimentação dela e da família toda, né? E além disso, a gente tem hoje a pressão estética, as nossas emoções, inseguranças, medos e aquela dúvida do que comer, se isso é saudável, se isso engorda, se isso faz mal, porque hoje tem muita orientação na internet, né? Então, eu sempre falo que o comer emocional hoje, ele é um comportamento, ele não é um transtorno, mas ele acontece com a maioria das pessoas, porque eu também, quando tenho um dia estressante, vira e mexe, eu me pego pensando, nossa, hoje eu tô tão cansada, eu mereço comer uma coisa mais gostosa, uma coisa diferente, né? Isso é normal. Ele acaba virando problema quando esse comportamento vira rotineiro. Então, todos os dias você se permite comer uma coisa diferente, você pede comida fora e acaba saindo muito da rotina, né? Então, a alimentação saudável, eu sempre falo que ela não deve ser muito difícil. A gente tem que priorizar os alimentos da forma mais naturais possível, priorizar o que a sua família está acostumada a consumir, nada de muito difícil, sem grandes restrições, porque quando a gente restringe muito um alimento, a gente até consegue ficar por um tempo, mas depois você tem aquele sentimento louco, aquela vontade de comer tudo de uma vez para começar a restringir de novo, então você acaba vivendo nesse ciclo, né? Então, é importante também tentar gerenciar a emoção e fazer o que a Leila falou, né? A emoção, ela tem que ser sentida. E, às vezes, buscar outras formas de extravasar esse sentimento. Então, se você está triste, chorar. Se você está muito cansado, descansar um pouco, né? E não acabar descontando tanto ou na comida, ou em compras, ou em qualquer outro tipo de comportamento, que acaba sendo muito prejudicial, né? Tanto para a nossa saúde física, como para a nossa saúde mental. Além disso, a mãe, assim, nesse momento, se a gente, não só a mãe, a mulher, se a gente desconta muito na comida, a gente pode ganhar peso, e aí baixa a autoestima, porque se olha no espelho e já não se gosta mais, vai colocar uma roupa e já não se gosta mais. Então, é um trabalho diário, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha. É um dia de cada vez, construindo novos hábitos, se adaptando à nova rotina, e tendo paciência, que eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência nesse mundo que é totalmente novo, né, para a mulher. É um processo, né, Fer? Então, as mães acabam, de repente, criando uma expectativa ou, de repente, esperando ali um resultado mais rápido, mas é um processo. Eles, que a gente falou, né, de uma gestação. Então, aquela mãe acabou de ganhar, tá 2 meses, meu Deus, tá com o corpo assim que parece que nem estava grávida. Já a outra mãe tá num processo assim ainda de tentar emagrecer, né, perder os quilos que ganhou, então assim, calma. Existe, e assim, cada uma acaba tendo o seu tempo, porque envolve muitas coisas, envolve o que cada uma está comendo, envolve o contexto que cada uma está, envolve, tipo, o que essa mãe tem acesso à informação, que é diferente uma da outra. Então, assim, humanamente impossível você querer ter o mesmo resultado, né, ou ter uma expectativa de um mesmo resultado se você não é aquela pessoa, né? Exato. Então, é o seu processo, né? E assim, é bem o que a Leila falou, cada corpo tem uma história.
Então, a gente vê na rede social só o lado bom da vida das outras pessoas, né? Então, às vezes você olha para aquela pessoa, você fala, nossa, ela já tá com aquele corpo, mas você não sabe, às vezes a pessoa sempre foi magra, às vezes a família dela é muito magra, ela tem uma genética que ela vai ser magra, e às vezes você teve problemas na infância, teve algum trauma, então é difícil, muito difícil se comparar, né? Eu falo que eu também, eu acho que é do ser humano se comparar, mas a gente tem que sempre pensar que cada um tem a sua história. Então, tentar ter um pouquinho de paciência, que buscar sempre saúde. Eu sempre falo que em vez de buscar o emagrecimento, a gente tem que buscar a saúde, e o emagrecimento vem como consequência, né? Então, sempre buscar melhorar a nossa saúde, que a estética, o emagrecimento, ele chega. Show, show. É bem isso aí, né, Fer? E aí, quando a gente fala especificamente de alimentação, tem várias dúvidas que podem surgir das mães, né? Então, poxa, como que eu consigo manter uma dieta balanceada? Ah, tem alguma referência, algum tipo de alimento que é mais recomendado para eu conseguir manter isso, esse equilíbrio, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Fer. Eu sempre falo que a alimentação saudável é aquela que o paciente consegue seguir, né? Porque se eu enviar uma dieta para um paciente perfeita, com todos os nutrientes, tudo muito redondinho, e ele não conseguir seguir, não vai fazer grande efeito, né? Então, eu sempre falo que a gente tenta ajustar a rotina do paciente com escolhas mais saudáveis que ele consiga levar ao longo da vida, né? Que ele mude esse estilo de vida. Então, assim, basicamente, hoje na internet, a gente tem muita informação e muita informação contraditória, e a gente não sabe em quem acreditar, né? Então, eu sempre dou o exemplo do glúten e da lactose, né? São alimentos que devem ser restringidos por quem tem intolerância. Então, se você não tem intolerância, não tem problema nenhum consumir um pãozinho no café da manhã, né? O problema é consumir 2 pãezinhos no café da manhã, mais um no lanche, mais outro à tarde. Então, não tem problema consumir determinados alimentos, e eu sempre falo que quanto mais natural, melhor. Então, assim, aumentar bastante legumes, bastante água, fruta, comida de verdade, então arroz, feijão, legumes, não tem problema nenhum, proteína, né? Tomar cuidado com receitas muito mirabolantes e evitar tomar suplementos em excesso, né? Porque às vezes a gente gasta tanto dinheiro comprando suplemento que são caros e você nem precisaria gastar com isso. Então, a alimentação saudável é aquela que o paciente consegue seguir. Então, de acordo com a sua rotina, a gente ajusta suas necessidades e chega no seu objetivo. Porque enquanto a gente fica se comparando com a dieta do outro, a gente não consegue mudar o estilo de vida, não consegue ajustar. Então, é a sua dieta é a que você consegue seguir. É basicamente isso. Fica naquela, falaram que funciona, eu vou lá Exato. e vou tomar também. Diz que tem um chá aí que emagrece 5 quilos em uma semana. Oh, não, como assim não funcionou, né? E assim, às vezes, Muito disso, realmente, né? Às vezes realmente para mim funcionou, mas não necessariamente, né, vai funcionar para você. Então, eu falo que tudo tem que ser individualizado. Exato, exatamente. E aí, linkado com a alimentação, né, Fê, a gente tem essa importância, né, que a gente já falou, e aqui é um momento importante de reforçar, sobre o hábito, né, da atividade física. Então, a gente coloca como um hábito necessário. Exato. Então, é algo que está linkado uma coisa com a outra, né? Então, ter uma alimentação, ter uma rotina de exercício, seja qual tipo que for, como a Leila já falou, né? Tem diversas formas, né, de uma pessoa se exercitar, estar em movimento. Isso, linkado a uma alimentação, o sucesso ele é muito provável, né? Ele é muito certo. Sim, e assim, acaba que você muda o seu corpo, então você melhora a autoestima, ajuda com certeza no emagrecimento, mas eu sempre também falo para os pacientes a mesma coisa que a Leila disse. O paciente fala para mim: olha, eu não gosto de ir para academia, do ambiente, porque às vezes a pessoa não se sente confortável com aquele ambiente de musculação, não tem problema, né? Eu sempre falo que o importante é se mexer, então, hidroginástica, pilates, colocar no YouTube uma aula de dança, né? Começar se mexendo. E aí depois achar uma atividade que você consiga fazer. E eu sempre falo para as pessoas que assim, eu sei que é tudo muito corrido, a gente fica cansado, a gente não tem tempo. Mas antes feito do que perfeito. Então,
conseguiu ir uma vez na semana, às vezes a gente pensa assim, putz, só consigo ir hoje, nem vou só semana que vem. E vai procrastinando. Então, assim, hoje eu consigo, hoje eu vou. Se na próxima semana eu conseguir 2 vezes, eu vou 2 vezes. E aí você vai criando esse hábito sem aquela pressão de obrigação. Porque eu acho que quando vira obrigação, a gente acaba não fazendo. Né? Então, acho que é uma dica que eu acabo sempre dando para os pacientes. É isso aí. E aí, né, já indo para um fechamento, eu queria retomar um pouquinho com a Leila, a Fê também fica à vontade, o quanto que essa fase que a mãe tem, que na verdade essa fase ela vai e volta, né, isso oscila bastante, que é superar essas pressões que ocorrem a todo momento, né, todos os ambientes que essa mãe está, principalmente ali dentro desse ambiente social, redes sociais que a gente já trouxe, mas o quanto que essa superação ela é necessária e também tem momentos e momentos, tem fases e fases, né? Uhum. Trazendo aí até mesmo, né, que a gente pontuou, que é a questão dos padrões irreais, e a mídia tem contribuído para isso, né, e tanto a questão, hoje vem mudando, até mesmo na mídia televisiva, né, vem mudando a questão de padrões corporais, até mesmo em apresentações, né, a gente percebe que vem mudando, que bom, mas ainda tem a questão da mídia no Instagram, que normalmente as pessoas vão olhar e tal, e quer ser igual, né, e quer fazer a cirurgia. Então, são padrões que às vezes não tem a ver com o meu biotipo, né, não tem a ver comigo, e que eu quero porque eu acredito que aquilo vai me fazer mais feliz. Mas para eu saber se de fato algo vai me fazer feliz, eu preciso me conhecer. E aí perpassa pelo autoconhecimento. Né? E muitas vezes, para que eu possa adquirir esse autoconhecimento, eu passo também por um processo terapêutico, né? Para que eu possa me olhar, me perceber, me compreender. Então, cuidado muito, mães, até modelo de mãe, né? Que tem muito na internet. E aí eu vejo uma mãe, eu já acompanhei casos assim, que a mãe, ela estava uma mãe recente, né? Tinha acabado de ter o bebê, tinha apenas um mês, e ela se cobrando pelo fato de não estar se percebendo como uma boa mãe. E daí, quando a gente vai verificar o que está causando isso, vamos analisar aqui, estava se comparando com as questões, os perfis, né, que dizem como a mãe tem que ser na internet. Então, ela estava se sentindo, como ela trouxe, um lixo de mãe. Né? Então, existem padrões que não é o meu padrão. Então, tem que ter muito cuidado com isso para que possa superar essa pressão social. Precisa estar buscando, sim, às vezes, o apoio profissional. Posso criar estratégias, posso buscar estratégias, mas ter muito cuidado com essa representação, que às vezes não é o real. Né? Então, Totalmente fora, né? sim, sim. Quando eu entro num perfil e que eu digo é porque a mãe tem que ser assim, e ouvindo uma pessoa que disse assim, eu não nasci para ser mãe. Quando você vai ouvir e acompanhar, ela não nasceu para ser aquela mãe que as pessoas querem que ela seja. Mas ela já é mãe. Né? Talvez eu não nasci para ser mãe, no termo que chega, é essa mãe que criaram, essa mãe que fantasiaram. Né? Então, dentro das suas condições, que é ser mãe? Né? Como você tem sido mãe? O que é possível para que a gente possa superar isso? E a mãe vai construindo essas opiniões dela, né, sobre tudo isso, né? Então, Sim. é realmente olhar para o que ela pensa, para o que ela acha, para o que ela aprendeu sobre aquilo, e baseado nisso, aí sim ela vai lá e toma uma decisão, ela, enfim, age de forma diferente, mas não baseado nas mil dicas, nas mil, enfim, informações que muitas vezes, né, é trazido e que, né, não necessariamente isso agrega para aquela mãe, né? Uhum. E na teoria é tudo muito lindo, né? E a gente vê isso muito quem estuda, né, quem passou pela faculdade, quando chega na prática, tem alguns ajustes, algumas adaptações que você precisa fazer para Sempre. suportar tudo que está acontecendo naquele ambiente, nessa vivência, né, na vivência do ser mãe. Então, não existe um jeito certo de ser mãe, isso é importante. Você vai ser a mãe que é possível para você.
né? Se olhando, se percebendo, se construindo a relação com o seu filho, e nessa relação também às vezes existe essa comparação, né? Porque com o filho A foi assim, com o filho B está sendo diferente, mas eu criei da mesma forma, mas são seres humanos diferentes, são pessoas diferentes, que têm suas subjetividades, suas especificidades, então é preciso também respeitar o seu limite, o limite do outro, né? Exato, perfeito. E aí perpassa pela aceitação, né, o apoio, né, essa rede de apoio que eu gosto muito, que a gente pode encontrar também estratégias com o apoio, né? Essa rede de apoio, ela pode ser uma rede de apoio social, uma rede de apoio profissional e uma rede de apoio também voltada para as relações interpessoais com amizades, com outras pessoas, né? A rede de apoio profissional, muitas vezes eu preciso, de fato, buscar um apoio, uma questão da alimentação que eu sempre falo, Fernanda, eu pergunto às vezes, né? Que emoção é essa que você está comendo? Quando vem o caso de ansiedade, principalmente voltado com a compulsão alimentar, né? Eu pergunto, que emoção é essa que você está comendo? E parece que dá um insight, né? E aí a pessoa começa a avaliar um pouco melhor. Então, olha quantas questões que tem que a gente precisa de apoio. Então, a rede de apoio profissional, pode ser o profissional de saúde mental, muitas vezes um médico para avaliar uma questão de saúde como um todo, que é algo que eu gosto também, eu sempre pergunto, qual foi a sua última vez que você foi no médico, como é que tá, como é que estavam os exames, porque às vezes o que eu digo ser uma ansiedade tem a ver também com o meu biológico, né, um baixo potássio, que acelera o coração e outras coisas mais, né, e que na alimentação muitas vezes pode estar regulando. A rede de apoio social, né, enquanto mãe, principalmente quando a gente se torna mãe, e agora, né, que já estão, no meu caso, né, os filhos já estão desenvolvidos, qual é a rede de apoio que eu tenho? Falando do social, né, falando da rede de apoio familiar, que eu esqueci de pontuar, quem que pode me ajudar? Seja para um diálogo, seja para me dar um apoio aqui para ficar com a criança, ou para conversar um pouco com esse adolescente que eu confio, né, uma pessoa que eu confio, que ele confie também. Quais são as estratégias de apoio que eu posso buscar? Às vezes, a mãe precisa chorar e nem tempo de chorar ela tem, né? Então, às vezes eu posso sair até no banheiro de casa, choro escondido, porque o choro, né, dá um alívio, né? É uma estratégia, de que às vezes quer gritar, então são algumas Às estratégias. vezes, naquele dia, é o que ela precisa. O que você quer? Sim, Só queria 5 minutinhos para eu chorar. e ainda Fechou vem ali, junto já com tá a tudo bem. TPM. E junta com tudo, né? Então, com certeza é um momento necessário, né? E que parece que na agenda dela vai surgir outra coisa. Ah, eu tenho que levar na escola, eu tenho que dar comida, eu tenho que levar no médico, e não deu tempo de chorar. Não deu tempo de chorar, né? Então, são formas de extravasar que a gente pode estar buscando tanto a rede de apoio, como as estratégias de apoio. Seja ouvir uma música com um som alto, seja dançar, quem gosta de dançar muitas vezes esqueceu que gostava de dançar, né? Pegar o filho pela sala, fazer uma brincadeira, dançar junto com eles, que eles gostam, os mais jovens, né? Os adolescentes principalmente, e aí eles tomam um susto, né? Minha mãe dançando? Sim, sua mãe é uma mulher, e é uma pessoa aí que gosta também, né? E aí já Trocar essas histórias. ajuda nessa conexão também, né, Leila? Sim, é uma forma de criar a conexão com o filho. Então, criar algumas estratégias de apoio que também possa trazer essa conexão nessa relação mãe-filho. Então, tem diversas estratégias, né? E a culpa, gente, que essa palavra para mim é tão pesada, né? Culpa. Né? Então, eu sempre gosto de refletir que dentro dessa relação, principalmente mãe-filho, porque eu me sinto culpada porque eu não consigo acompanhar meu filho. E por que você não consegue acompanhar seu filho? E aí vem todo o tratado. Tá, mas o que é sua responsabilidade e não a culpa? Então, tirar a palavra culpa, trazendo por responsabilidade, e o que é sua de responsabilidade de fato nesse processo, né? Então, a sociedade, muitas vezes, ela julga mesmo. Nós somos cruéis enquanto sociedade, né? E atribuímos muita culpa, né? Porque se
tem 2 filhos. E aí, às vezes, eu trago isso como exemplo até em reuniões de pais. Você tem 2 filhos. A gente sabe de uma história aí que tem 2 filhos e um desses filhos tem uma trajetória que eu também tenho umas ressalvas, né, sobre o que é sucesso, né, vista como sucesso para a sociedade, porque às vezes a pessoa o que a sociedade vê como sucesso não está feliz, mas ela é reconhecida como sucesso, e tem um filho que foi marginalizado, né, entrou em um outro sistema. E aí essa mãe fica se perguntando, onde foi que eu errei? Né? Onde está a minha culpa? Então, olha como é pesado. E ela sempre diz assim, mas eu criei da mesma forma. Só que são seres humanos, existem subjetividades, existem algumas questões. Então, não é culpa. Até onde é minha responsabilidade e o que eu posso fazer? Eu digo que, enquanto mãe, a gente sempre vai mostrar alguns caminhos. Né? Você vai falar, vai dialogar com seu filho, vai criar essa conexão, vai dizer o que você acredita que seja positivo, que seja bom para ele. Mas vai ter uma hora que quem escolhe é ele, ou ela. Né? É quem vai seguir o caminho. E às vezes é um caminho que não é o que você queria. Mas é minha culpa porque ele não fez aquilo que eu considerava que era bom. O que é a sua responsabilidade nesse processo? Até onde vai? E sempre esquecendo que lidamos com seres humanos. E cada um tem a sua E a subjetividade. partir dessa consciência é muito libertador, né? Quando você tira esse peso de si, né? De não se sentir culpada, entender que pode acontecer, tá ok, tá tudo bem, né? Então, realmente é um processo aí que faz parte, é necessário, e é libertador quando a mãe acaba tirando isso, né? Tomando algo que não é dela, né? Sim. Legal, bacana. Muito bom. Bom, e aqui, já indo para uma parte importante, né, eu trago um pouco dessas expectativas que a Leila já trouxe, mas é o quão importante a gente celebrar, né, as mães celebrarem essas conquistas e vitórias. Então, cada passo deve ser conquistado, né, cada evolução que ela tem dentro dessa jornada de maternar tem que ser conquistado, né, tem que ser celebrado. Momentos de alegria, esse amor incondicional que nutre, né, essa relação com o filho, e também essa força interior, que é algo que num processo, né, de grupo de apoio, ou num acompanhamento com um profissional, numa relação afetuosa ali com os pares, é sempre ali muito fortalecido e nutrido, né? Então, esses pontos aqui, já caminhando para a nossa finalização, são pontos que, para a gente, de forma bastante resumida, traduz o quão fundamental é o celebrar, né? Seja as conquistas pequenas, médias, grandes, mas toda conquista, ela realmente é muito, muito importante dentro desse processo, né? E aí, aqui, já fazendo esse resumo, né, Fer e Leila, do que a gente trouxe, algumas práticas que a gente trouxe, que a gente reforça aqui para essas mães elevarem a autoestima, né? O que a gente traz aqui desse apanhado que é fundamental para ficar de reflexão? Então, nós falamos, né, de algumas dicas aí, algumas orientações, sempre olhe dentro do que você gosta de fazer, né, o que é possível fazer. Né? Então, cuidar do corpo com carinho e com atenção significa olhar para esse corpo com cuidado, né? E não olhar para o corpo do outro, mas olhar para o seu corpo. Né? Eu falo que tem dias que eu acordo, olho no espelho, e eu me lembro muito de uma amiga que ela dizia que quando ela não estava bem, que ela olhava no espelho, ela, peraí, vou botar um batom vermelho. Né? E aí ela se sentia melhor. Era a estratégia dela. Né? Foi a estratégia que ela encontrou. E ela era bem branquinha, e ela realmente colocava um batom vermelho que cheguei chegando. Né? Então, era a estratégia dela, era uma forma que ela acreditava que fazia parte desse autocuidado e que fazia ela se sentir bem. Então, qual é a sua estratégia para cuidar de você? É uma roupa que eu me acho bacana, que eu me sinto melhor? Então, é buscar quais são as estratégias e olhar com isso, com respeito, olhar para isso, né, com respeito, olhar para você, para o seu corpo, com carinho, respeito e atenção. Né? Estabelecer a rotina, que nós falamos um pouquinho,
né? O que que eu vou levantar, vou tomar um banho, vou me olhar no espelho, e às vezes eu olho, tem dia que eu digo assim, nossa, me produzi tanto, e eu não estou gostando do que eu estou vendo hoje. Porque tem dias que a gente não está legal, né? E aí a gente vai criar algumas estratégias para dar uma melhorada. Mas tem dias que a gente está toda descabelada, né? Tá aquela mãe bagunçada e olha no espelho e diz assim, hoje eu estou maravilhosa. Olha que coisa boa, né? Então a gente pode criar algumas estratégias, seja lá o cuidado de colocar um filtro solar, de lavar o rosto, de tomar um banho com um sabonete massageando o corpo. Olha, coisa simples, de pegar um óleo, né? Um óleo corporal e sentir aquele cheiro e se automassagear. É uma estratégia de cuidado. Talvez tenham esquecido de fazer isso em algum momento. Né? Pede o filho ali se dá para segurar um pouquinho, se dá para segurar, faz junto com eles. Né? Nesse cuidado, olha, vamos aqui, vamos tomar um banho, vamos cuidar juntos, né? Uma massagenzinha. Registrar as conquistas. Isso é algo muito importante, que foi aquela estratégia que eu falei para vocês. O que eu conquistei hoje? Que é minha conquista, não é o que o outro considera como conquista. Né? É o que é meu, o que eu considero, por menor que ela seja. Né? Independente do que as pessoas pensam, mas eu considero que é a minha conquista. Né? Os relacionamentos saudáveis. Tem pessoas que colocam a gente para baixo mesmo, e a gente começa a acreditar. Né? Vou falar rapidamente aqui de um teste que foi feito com plantas. Colocou a planta em um ambiente, isso acho uma vez passou até no Fantástico, em um ambiente das pessoas que só reclamavam, só reclamava para aquela planta, xingava a planta até, e colocou uma planta em um ambiente onde as pessoas traziam alegria, né? Conversavam, dialogavam, um ambiente mais agradável. Qual a planta que sobreviveu e ficou muito linda, gente? Então, nós somos essa planta. Então, procure manter relações saudáveis com pessoas que te elevem, que eleve a sua autoestima, que te valoriza. Né? Eu sei que a gente vai aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de comportamento, mas eu preciso ter cuidado comigo mesmo, né? Para trabalhar desenvolver essa autoestima. Né? A lista das qualidades e forças. Isso é muito importante, porque às vezes a gente só olha para o que eu não tenho, que eu considero que eu não tenho, que muitas vezes eu tenho, mas eu não olhei para isso. E aí eu vejo tudo como negativo. Então, existem qualidades e forças em você que você nem percebeu porque você não parou para olhar. E perpassa pelo processo de autoconhecimento. Então, olhem para isso, quais são as suas qualidades, quais são as suas forças, né? E sempre volte lá para olhar, para lembrar que você tem qualidades e muito positivas, que tem muita coisa boa aí nesse ser humano, nessa mulher, nessa mãe. E investir também quando sentir essa necessidade, porque muitas vezes a gente não sente mais precisa, alguém que nos sinaliza, né? Investir em terapia, investir no cuidado à alimentação, que tem muito a ver, vocês viram aí que exercício físico tem a ver com a produção de endorfina, que é a química do cérebro, que impacta no nosso humor, que por isso que os médicos falam tanto de praticar atividade física, porque tem muito a ver com o nosso biológico, com o nosso desenvolvimento. Né? Grupos de apoio, né? Até sair com um grupo bacana, de vez em quando, porque eu sou mãe e tal, não, mas peraí, quem eu posso buscar aqui na minha rede de apoio, que pode ficar com meu filho, para eu poder sair aqui com esse grupo, né? Para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para a gente falar besteira, falar bobagem, dar risada, né? Tomar um café, beber um suco e falar um monte de bobagem e que você saia aliviada, né? Então, isso tudo tem a ver com o processo de valorizar a nossa autoestima, de nos valorizar enquanto ser humano, de nos valorizar enquanto mulher, enquanto humano. Show, show. Bom, e aí, fechando essas reflexões todas, né, com esse resumo de como foi essa troca, a gente queria muito reforçar com vocês, né, Fer e Leila, aqui nessa troca aqui, que foi fundamental nessa tarde, o quanto que essa jornada que a mãe tem, ela é transformadora. A cada fase, a cada momento que ela passa, a cada desafio, a cada conquista, tudo isso tem um peso muito, muito significativo, né? E as mães precisam saber o quão forte elas são.
né, dentro desse processo. Nessa construção toda que a autoestima ela se estabelece. Né? Então, não é da noite para o dia, não é de uma semana para outra que isso vai mudar. Nossa, agora minha autoestima está, nossa, mudou totalmente. Não, é uma construção. Né? Então, é esse fechamento que a gente queria trazer. Né? Fer e Leila, né, querem agregar com mais alguma informação, e aí a gente, né, finalzinho aí, a gente passou um pouquinho do horário, mas foi muito, muito importante. A gente queria abrir para vocês, para que vocês possam trazer aí um pouco das reflexões de vocês, o que acharam, dúvidas, alguma questão pontual que ficou nesse meio do caminho. A gente vai abrir esse espaço aí na sequência, tá? Leila, Fê, fica bem à vontade aí. Eu acho que as meninas falaram super bem, né? E eu acho importante falar que está tudo interligado, né? A saúde física, a alimentação, a nossa saúde mental, a prática de atividade física. Então, um dia de cada vez, a gente vai colocando tudo em ordem, e nesse momento da maternidade, né, onde tudo é diferente, aos poucos, eu acho que a vida se ajeita. Então, acho que é importante lembrar de ter paciência, não se comparar muito com os outros e sempre fazer o seu melhor, né? O seu melhor não é o melhor do outro, né? Sempre o seu melhor. Acredito que o Fernando trouxe aí uma reflexão, né, muito boa, um resumo. É impactante, o resumo bem bom, né, sim. Fê? O seu melhor não é o melhor do outro, né? Diante do que eu tenho, com o que eu tenho, o que eu posso fazer? E não com o olhar para o outro, mas com o olhar para mim, para a minha história, para o meu desenvolvimento, para o meu ambiente, para o meu filho. Né? O que eu sou enquanto mãe? Como é a minha construção? Eu acredito que a maternidade é algo, sim, que transforma. Né? Transforma a mulher, transforma o ser humano, mas talvez para outro não seja tão leve. Não tenha essa transformação dessa forma tão positiva na perspectiva dele. Então, por isso que a gente deve sempre respeitar o outro, né? Respeitar a história do outro, a construção do outro, né? da outra mãe, da outra mulher, porque eu não sei como ela se desenvolve naquele contexto. Então, eu acho que a paciência, como eu sempre falo com alguns que eu acompanho, eu falo assim, tenha paciência com você. Então, eu deixo aqui para vocês também. Tenham paciência com vocês. Olhem para vocês com carinho e com cuidado. Então, nessa jornada de maternidade, tenham paciência com o processo de vocês, com o desenvolvimento de vocês. Respeitem o processo, o desenvolvimento, a sua história. Né? Então, acho que é isso. Show, show. Obrigada, Fê. Obrigada, Leila. A gente queria abrir para vocês aqui para perguntas, para dúvidas, né, para compartilhamento ali de alguma questão que se identificaram no decorrer aqui do bate-papo, né, se vocês se sentirem confortáveis e à vontade, né, temos uns minutinhos aí, a gente queria abrir esse momento para vocês. Pode falar, Cris. Então, gente, nossa, me vi nesse bate-papo do início ao fim. Foi muito proveitoso para mim, todo ele, assim, tô falando de verdade, não é só porque eu tô com vocês agora que não, tá? E agora eu vou falar essa pergunta aí, que emoção é essa que você está comendo? Marcou, hein? Mas foi muito bom, gente, eu quero agradecer, tá? Ser mãe, para mim, é uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida, né? E é muito bom ouvir, participar e saber que outras estão junto nessa caminhada, né? E, para mim, foram muito válidas, assim, as reflexões. Obrigada mesmo, tá? Um abraço. Que bom, Cris. Obrigada pela tua contribuição. Que bom que gostou. Que bom que estamos no caminho certo aí das reflexões, né? Show. Mais alguém? Pode abrir o microfone aí, quem quiser falar. Realmente foi muito bonito. Quero agradecer por toda a reflexão que a Leila, a Fernanda, a Pri proporcionaram para a gente agora. Acho que fica aqui também da gente colocar internamente o que faz sentido para a gente também, né? Porque a partir disso a gente também tem que refletir o que faz sentido para a gente, para que as coisas consigam serem efetivas na nossa vida e a gente colocar em prática, né?
o mais importante de tudo isso é a gente conseguir colocar em prática. Eu, como mãe de primeira viagem aqui, várias coisas assim que foram sendo faladas fizeram super sentido para mim, principalmente no corpo, né, que fica muito recente para a gente, mas acho que também rede de apoio é sempre muito importante, né, porque, como foi falado, né, a mãe não é guerreira, eu tenho aquela frase, né, guerreira para mim é a Xena, eu não sou. Eu sou uma pessoa real, da vida real, que tem limitações e que precisa de apoio, porque senão a gente sucumbe, a gente não aguenta, não. Muito bom, obrigada. Show, obrigada, tá. Mais alguém? Eu? Estão quietinhas, mas eu acredito, né? A gente espera realmente de coração que, de alguma forma, tenha ficado aí, tenha sido positivo para vocês. Marielle? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu só queria colocar, assim, um ponto de vista do que eu vivo, não eu como mãe, mas as pessoas que eu trabalho. Eu trabalho numa comunidade totalmente diferente de tudo isso que vocês falaram. Por quê? Porque é onde não tem internet, onde não tem Instagram, onde não tem tudo, nada. Eu trabalho com a população ribeirinha, na Ilha do Marajó, Olha onde, para chegar lá, são horas e horas de barco. Quer dizer, o que eu quero chegar com isso? É que não é a mídia, é o ser humano. A gente fala muito da mídia, a mídia, mas lá acontecem as mesmas coisas que não existe a mídia. Eles não têm televisão, eles não têm nem energia direito, né? Então, assim, a gente coloca muito tudo em cima da mídia. Não é a mídia, é a gente, é o ser humano. E a gente, eu acho que precisa trabalhar isso desde a infância. E quem que ensina? São os pais. Quem que é a sociedade? A sociedade sou eu, é você, é o outro. A gente tudo fala a sociedade, mas nós somos a sociedade, né? E essas culpas, a mãe se culpa, ela fala que ela não é uma mãe tão boa, que poderia ser melhor, mas é sem comparações, porque ela não tem onde comparar, lá onde eu vivo. Estou falando do território que eu vivo, né? Então, assim, ela não tem onde comparar com mídia, não é a mídia, é a gente. Eu acho que a gente tem que começar independente de ser mãe ou não, mas ser mulher, eu acho que a gente tem que começar a olhar mesmo para dentro de si, igual foi falado, né? Eu acho que tem que começar daí, porque se não começar, a mídia pode fazer o que quiser, que não vai impactar. Somos nós, sabe? Era isso que eu queria falar. Que bom, Mirelle, muito obrigada pela tua contribuição, e com certeza, assim, cada pessoa vive num contexto diferente, e a gente vê hoje muitas pessoas sendo influenciadas, mas às vezes ela tem a influência dela mesma, do contexto que ela está, no seu caso muito específico, né, então com certeza o ser humano, ele absorve aquilo que ele quer, né, ele absorve aquilo que ele está ali realmente imerso naquele momento, que faz sentido ou não, que pode fazer bem ou não. Então, cada um tem o seu contexto, tem a sua história, é influenciado de diversas formas, de inúmeras formas, né? Seja de forma positiva ou negativa também, mas cada um, né, precisa encontrar um caminho ao qual realmente quer seguir, que faz sentido, que faz bem, né? Então, é realmente melhorar de acordo com as expectativas adequadas para essa própria pessoa, né? Certo, obrigada. Obrigada também. Mais alguém? Acho que é isso. Bom, e aí, fechando, né, pegando o gancho, nós temos aqui, né, dentro da Digital Medicina, o programa Saúde e a Energia, né, então, inclusive, tanto a Leila quanto a Fer são profissionais que atuam conosco dentro do programa, atendendo aí aos beneficiários, né, então a Leila enquanto psicóloga e a Fer enquanto nutricionista estão aí disponíveis, à disposição para atendimentos dentro da esfera que o programa trabalha, que tem um foco fundamental de acolhimento e orientação, né? Então, aqui é mais uma estratégia, mais uma ferramenta que a gente traz, né, aí para diversas empresas, né, para que os seus colaboradores tenham um cuidado, uma atenção devida
para cuidar de várias outras questões que são envolvidas, né? Então, o processo de ser mãe, de maternar, é um deles, né? Tem várias outras questões, né, que o ser humano ele é envolvido, e o programa ele traz, então, essa visão holística do que o ser humano precisa de cuidado, de atenção, né? Então, o programa ele foi desenvolvido cuidadosamente para poder se atentar e trazer todos esses aspectos de desenvolvimento para os colaboradores. Então, promover esse estilo de vida saudável, essa aqui é uma das ações que a gente faz dentro do programa, né, para as pessoas que fazem parte, e trazendo esse ambiente muito mais saudável, traz essa confiança, segurança e esse conforto, né, para as pessoas que buscam, que estão aí numa intenção de aprimorar e promover ainda mais a sua saúde e bem-estar, né? Então, invistam em vocês, né? O fato de vocês estarem aqui conosco 1h30 exatamente já mostra um investimento muito significativo, a gente está muito contente por isso, e aí a gente traz, né, essa reflexão aí do quanto que esse buscar uma atenção, buscar um profissional também, pode ser uma alternativa bastante efetiva nesse cuidado, nesse autocuidado, né, para as mães, enfim, e demais pessoas aí que atuam com a gente e tudo mais, tá bom? Gente, queria agradecer muito, tá? Sim. Oi, pode falar, tá? Você vai encerrar agora? Vai partir para os agradecimentos, que tem os brindes para a gente sortear. Tá, posso passar a bola para ti aí. Aí, se você puder liberar aqui antes da gente também, a Leila, a Fernanda podem participar aqui do sorteio, liberar o chat para colocar o... Aqui, ó, já vou liberar. Eu fechei porque tinha passado uma mensagem meio estranha, mas tá aberto aí. Boa. Então, vou colocar aqui o link. Peraí que eu deixei salvo aqui. E aí, pessoal, bem simples. Colocar lá o nome e o telefone, e a gente vai para um sorteio aqui bem rapidinho. Opa! Aqui no chat. Todas conseguiram acessar aí? Se quiser também, tem um QR Code aqui, não sei se fica mais fácil. Aí, gente, no chat não é para colocar o nome, as mamães vão entrar no link que eu coloquei aqui agora e fazer o cadastro, e aí a gente vai para o sorteio. Coloquei o link no chat, acessa o link. Conseguiram acessar? Deixa eu ver se já começou a aparecer aqui. Gente, consegui acessar o chat, não. Já estou recebendo aqui o pessoal nas inscrições. Show. Então, temos 9 inscrições das 15 pessoas que estão aqui. Também vou fazer a minha lá. Ó, estão enviando. Vai aqui. Na verdade, eu vou deixar para as mães aí. Vou deixar o... Vai que eu saio, né? Eu sou uma futura mãe ainda, então... Ainda está em projeto. Isso. Ai, é verdade, eu pus o meu, cancela o meu. Falta muito ainda, tá? Como que tá aí os Ó, temos aqui 9 inscritas. Então tá. Alguém tá com dificuldade ou não conseguiu acessar? Se quiser mandar ali no chat.
Cadê, gente? Mirella. Mirella. Vou incluir aqui a Mirella. Ah, tá. É que tá com o nome ali, Thiago, mas pode ser de algum usuário, mas é uma mãe que tá ali. Já incluí a Mirella. Quem mais que não conseguiu fazer o cadastro, gente? A Cris conseguiu aqui agora. Temos 10. 10, mas aqui pode ser que tenha algumas pessoas que não sejam mães e que não se inscreveram. Isso, acredito que sim. É? Então, tá. Então, o sorteio vai ser de número 2 a 12. Número 2 ao número 12. Pri, quer que eu posso compartilhar minha tela aqui para ver o sorteio? Pode sim. Vou parar de compartilhar aqui. Tá. Pronto. Deixa eu fixar aqui a Fê. Já consegue? Ah, tá. Ainda. Pronto. Ai, não. Não posso resolver o da Paula aqui. Não tá indo? Será que falta alguma informação? Não, para mim aqui, o meu computador, acho que tem algumas coisas abertas aqui, ele tá bugado. Para ajudar quando a gente tem pressa, né? Benção. Pode ser que eu caia, mas eu vou voltar em breve, peraí. Tá por aí? Acho que ela caiu. Oi, todas estão a postos aí ainda? Voltei. Eu tô aqui a postos. A Mi tá ali, ó, ansiosíssima. Voltei, gente. Vocês conseguem me ouvir? Das mulheres eu ganhei, quero ganhar de novo. Estamos te ouvindo e vendo a sua tela, tá? Legal, então tá. Então, para mim ainda tá aqui esperando, mas eu vou sortear então o primeiro, tá? E o que é o brinde? Ah, são kits da Boticário. Ah, que legal. Número 10. Quem Vamos será ver, que foi a quem mãe? que é o número 10? Número Eu. 10. Ó! Número 10, eu. Ah, mas aí, Thaís. Tá ali, ó, tá. Não tem seu tá aqui, chucho. Cris. O seu tá aqui, ó. Então, saiu 10. Vamos para o próximo sorteio. Mais um. São 6. Tá. Número 9. 9. Número Quem que é o 9 é a Carol. Caroline de Paula. Carol tá aí? Aí. Boa. Oi! Opa! Parabéns, Carol. Obrigada.
Tô saindo, vou levar os meninos no Krav Maga, gente. Vai lá. Tá bom, a gente não vai Foi esquecer. ótimo, viu? Parabéns, eu adorei, parabéns. Obrigada, Carol. Acompanhei tudo. Que bom que você estava aí. Obrigada, gente. Nada, Valeu. vamos pro próximo. Beijo. Mais um. Número 4. 4. Então, mamãe, número 4. Ah, sortuda. Ah, não Michele. acredito. Michele Cristina. Parabéns, Mi. Obrigada, parabéns, meninas, também. Próximo kit. Número 7. 7. Quem que é o 7? Ângela. Ângela Maria. Cadê a Ângela? Oba. Opa. Até que enfim ganhei algo. Ah, viu, Ângela? Tá aí, ó. Tá vendo? Assisti Era tudo uma- aqui, ó. Era o momento. Próximo kit, número 8. 8. Oi, sou eu. Oh, Mirielle, parabéns. Que bom, obrigada. Show. E o último. Tan, 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 tan. Tararam. Número 3. Quem que é o 3? É a Elisa. Elisa de Castro. Cadê a Elisa? Tá aí? Opa, deu um olá ali, ó. Parabéns, Elisa. Está sem microfone. Tá sem fone, tranquilo, mas o importante é que ela se manifestou ali. Legal, Boa. show. Então, em breve eu vou entrar em contato com vocês, tá bom? Aí, fiquem ligadinhas aí no telefone que vocês informaram. Show. Gente, obrigada então, tá? Encerramos aqui o nosso evento, esperamos que vocês tenham gostado, né? Quase 2 horas aqui falando, mas era um tema com muita informação, muito conteúdo, e com certeza a gente queria proporcionar esse momento importante de reflexão para vocês. Acredito que o nosso objetivo foi atingido aí pelos comentários, tá certo? Um abraço, né? Feliz Dia das Mães já adiantada, nossas mães presentes, sintam-se abraçadas e curtam muito aí esse dia, né? De todos os dias, mas esse dia que acaba sendo aí um pouco mais especial que os demais ao longo do ano aí, que é dedicado para vocês, tá bom? Muito obrigada. Leila, Fê, obrigada, tá? Tchauzinho, gente. Obrigada. Feliz Dia das Mães para vocês Obrigada. também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.